O torcedor do Galo está preocupado, está chateado e não é para menos. O Atlético só empatou com o Santos na Arena MRV e um cenário que era todo favorável a ele. Saiu à frente do placar, tinha um jogador a mais em campo, mas acabou cedendo o empate. Uma jogada de muita infantilidade do Lianco, que falhou e aí cometeu o pênalti sem nenhuma necessidade. Aliás, Lianco, que tem falado muito nas redes sociais e entregado pouco quando o juiz apita o início da partida. Tá na hora, viu, Lianco, de focar um pouco mais no que realmente interessa e recuperar o seu bom futebol para ajudar o Atlético a passar por esse momento de dificuldade. Mas, obviamente, Lianco não foi o único responsável, porque quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo também. E o Atlético, em especial nos primeiros 45 minutos, não fez um bom jogo. Dá pra gente tentar enxergar coisas positivas? Claro que dá. O segundo tempo, o Atlético melhorou, muito em função da boa leitura de jogo do Sampaoli, que fez mudanças, colocou o Alexander, colocou o Igor Gomes, que fez o gol. Essas mudanças acho que vão servir inclusive ali para um caminho para o Sampaoli entendendo jogadores que podem ser titulares nesse time, mas a gente tem que ser justo também que pelo primeiro tempo o Santos poderia inclusive ter feito um gol ou dois e ido com a vantagem ainda no intervalo. Mas é um Atlético que não foi mal ou que sofreu só contra esse Santos, né, desse jogo. É um Atlético que sofreu contra esse Santos e foi derrotado lá no início do campeonato, no jogo do primeiro turno. Um Atlético que não conseguiu vencer o Vitória, uma derrota e um empate. O Vitória que foi goleado, né, pelo Flamengo, uma goleada histórica. O Santos que foi goleado pelo Vasco. O Atlético que perdeu os 2 jogos para o Grêmio que não ganhou de praticamente ninguém nesse campeonato. Então, o campeonato do Atlético não é ruim só pelo que aconteceu ontem na Arena MRV. Ele é pífio ao longo de toda a competição, muito abaixo das expectativas. Antes da pausa para o Mundial de Clubes, tinha a desculpa do pouco tempo de treinamento, dos muitos jogadores que estavam lesionados. O time voltou, né, depois daquele período de pausa, voltou inclusive pior do que estava. Tanto que o Cuca foi embora e agora chegou o Sampaoli. Eu acho que o Sampaoli tem condições de melhorar a equipe, mas não depende só dele. E não dependerá só de quem está à beira do gramado comandando a equipe. Depende muito dos jogadores, que precisam ter mais maturidade, que precisam ter mais compromisso e que precisam recuperar o bom futebol para ajudar o Atlético a fazer o mínimo, né? Que é não sofrer, que é não brigar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Era um jogo estratégico para recuperar também a confiança para o duelo de meio de semana contra o Bolívar na Sul-Americana. Vai ter que recuperar a confiança lá na altitude nesse jogo dificílimo, mas é preciso dar uma resposta, porque o torcedor não merece tamanho sofrimento.